Ele não sabe me dizer: mãe, eu estou com uma dor de cabeça forte. Mãe, a minha barriga está doendo muito. Mãe, eu estou com muito calor. Mãe, eu estou com sede. Mãe, eu estou com tanta fome que eu não estou conseguindo me controlar. Ele não sabe dizer isso. A maneira de ele se comunicar é chamando a atenção de uma maneira, às vezes, que é difícil. Dizendo: ó, eu vou te machucar para tu saber o que eu estou sentindo e fazer alguma coisa por mim. Eu estava dirigindo, voltando com ele da feira. E aqui na subida da ladeira ele começou a ter uma crise no carro. Estávamos só eu e ele, eu dirigindo e ele do meu lado. Ele começou me apertando e me arranhando. Eu sei que entre os tabefes que ele me dava, eu consegui dirigir até aqui na frente do Poli. Foi quando eu parei o carro. Consegui ligar pelo Bluetooth do carro para minha filha vir ajudar a gente. Mas minha filha teve que tirar Pedro, arrancando meus cabelos com os dentes. E às vezes, irmãos, a gente está na igreja e a gente vê uma criança passar um momento de crise. E é muito fácil a gente dizer: olha só, nem para dar limite à criança. Você já se imaginou orando e pedindo a Deus que o seu filho morra antes de você? Seja com que idade for. Essa é uma oração recorrente no coração de pais e mães atípicos. Porque você não sabe o que vai ser do seu filho sem você. Muitas vezes, a nossa família já beirou não querer mais ir à igreja com Pedro, por exemplo. Por causa de comentários. Por causa de olhares sem empatia. Às vezes a família se sente tão constrangida que ela prefere não vir quando tem que trazer a criança. Às vezes a família fica tão assim que quando alguém olha com uma cara feia, ela prefere pegar as coisas dela e ir embora antes de acabar o culto, para não incomodar os irmãos. Às vezes as pessoas romantizam. As pessoas assim: as mães de crianças atípicas são guerreiras. Os pais de crianças atípicos são guerreiros. São escolhidos por Deus para educar e criar essas crianças. Minha gente, olha, a gente pode até ser guerreiro porque a gente tem que ser. Quem tem filho sabe que quando você engravida, você já idealiza uma vida toda, né? Engravidou. Será que é menino ou menina? Será que vai parecer com o pai ou com a mãe? Vai gostar disso ou vai gostar daquilo? Meu Deus, vou levar meu filho para a igreja. Aí você já sonha com o momento que seu filho vai aceitar Jesus, que vai ser batizado, que vai arrumar a primeira namorada. Qual vai ser a profissão? Quando vai casar? Vai lhe dar netos? Enfim, você já lança para o Senhor a vida inteira dali para frente. E você espera que tudo saia conforme os seus pensamentos, né? Quando isso acontece mais ou menos dentro do que você planejou, ótimo. Mas e quando alguma coisa começa a dar errado, né? Eu digo às pessoas que quando você tem um filho que apresenta algum tipo de transtorno ou que ele desenvolve algum tipo de problema que vá tirar essa autonomia dele, que vá cancelar os seus planos, você primeiro tem que elaborar isso dentro de você. Porque você vai pensar: nada está como eu planejei. Eu não sei se, felizmente, ou graças a Deus, ou foi uma preparação, eu não passei por esse momento, porque quando Pedro veio, Pedro já tinha um diagnóstico, né? Mas eu passei por outro processo, que eu digo às pessoas, e aí alguém pode se chocar comigo, que maternidade e paternidade vai além do engravidar e ver o filho nascer. Vão ter pessoas que vão procriar, mas nunca serão pais e mães. Porque a paternidade e a maternidade, ela tem que nascer no coração. Todos os dias você decide amar aquela pessoa que você colocou no mundo. Porque ela não vai ser igual a você. Ela vai lhe desafiar de diversas formas. Às vezes você vai olhar e vai dizer assim: eu passei 9 meses com essa criatura dentro da minha barriga carregando. Amamentei, sustentei de um tudo. E essa criatura hoje é completamente o oposto de mim. Nada que eu digo serve. Nada que eu digo é bom. Tudo parece que é para me contrariar. Vive no sentido de ir contra mim. Mas ainda assim, você vai ser, como Jesus, capaz de entregar a sua vida por aquela outra pessoa que lhe desafia todo dia, né? Então, assim, como eu não passei o processo de carregar no meu ventre, esse nascer no coração era o que eu tinha. E aí é quando você vê que esse nascer no coração foi da primeira vez que a gente se viu, né? Como o pessoal das redes sociais diz: deu match. Diz assim: opa, cheguei aqui na minha, né, no meu parceiro, na minha parceira, esse aqui é o meu lugar. Só que Pedro, com 9 anos, ele já tinha uma série de problemas, né? Pedro vinha de uma educação desregrada. Pedro tinha problemas de alimentação. Pedro era muito agressivo. Pedro tinha problema para higienização, escovar dente, cortar cabelo, cortar unha. Pedro tinha problemas de sono. Não conseguia ir na festa de aniversário, a igreja. Lugar nenhum era possível com Pedro, porque Pedro era completamente desorganizado.
E foi uma parte difícil, viu, irmãos? Eu digo pela parte prática, mas eu imagino o quanto Paulo não passou na parte emocional. Muitas vezes eu fiquei horas com Pedro gritando para poder se alimentar. Quem passasse aí na frente de casa era capaz de chamar para a polícia e dizer: estão matando um menino ali dentro. Chorava, bota a comida para dentro, bota a comida para fora. Experimenta hoje, experimenta amanhã, e vai, insiste, e regula, e não dá, e libera no horário certo, e faz aquele trabalho de formiguinha. Às vezes Paulo vinha para casa almoçar e estava aquela gritaria, e Paulo, meu Deus do céu, agoniado, dizia: olha, coma, vá-se embora. Né? Vá para você não passar por isso. Porque, minha gente, com uma criança típica, que às vezes chora, que às vezes faz birra, você tem a tentação de fazer o que ela quer, né? Porque você não quer o desconforto. Você não quer ninguém olhando para o seu filho que está dando um show ali. Olha, o menino está ciscando no chão, o menino está gritando. Todo mundo passa lá já julgando, né? Olha só, o que é educação. Se fosse no meu tempo, não era assim. E você nem sabe o que está acontecendo ali, né? Mas, graças a Deus, eu sempre tive uma personalidade do: está pagando minhas contas? Não, então, por favor, guarde sua opinião. Por quê? Porque às vezes você precisa passar por esse processo duro para você conseguir lá na frente uma coisa que você objetiva. Hoje, meu filho ama vir para a igreja. Ele está ali sentado, ele está olhando todo mundo, ele gosta de movimento, ele gosta da música. Lá na nossa igreja, que é bem menor que essa ainda, apesar de já ter sido ampliada várias vezes, essas janelas laterais são de vidro. E aí o que era que a gente fazia? A gente entrava com Pedro, e aí o irmão que ficava tomando conta dos carros, ele já sabia, ele já deixava 2 cadeiras do lado de fora da janela. Aí eu ia com repelente, não sei o que lá a área é verde ao redor, tinha muita muriçoca e tal. Aí a gente entrava, né? Começava o culto, aí Pedro se agitava. Aí era a hora da gente assistir o culto do lado de fora da janela. Aí eu pegava Pedro e dizia: a gente vai sair, mas a gente não vai ficar fazendo o que quer. Levava banheiro, água, cadeira do lado de fora. Assistia o culto pela janela. Aí tacava o repelente, pegava uma coisinha para abanar, sempre ia com uma roupinha aqui, né? Não deixasse as muriçoca atacar. Domingo após domingo, domingo após domingo. E esse tempo que a gente passava no templo, ele foi aumentando, 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 até que a gente não precisou mais ficar nas cadeiras do lado de fora. Mas muita gente não compreendia isso. Muita gente não compreendia que às vezes o barulho do louvor incomodava ele, né? Que toda aquela agitação, aquela quantidade de luzes, o fato de você ficar 2 horas sentado numa cadeira não era confortável para ele, né? E aí eu lembro que a minha filha foi criada, né, até os 8 anos antes de Pedro, sentando aqui nos primeiros bancos. Hoje eu recordei a sensação de sentar na frente. Mas depois de Pedro, a gente sempre senta lá atrás. Por quê? Porque a gente tem que estar perto da porta. Porque na hora do xixi não vai ser: espera aí que a gente já vai, já está acabando. Na hora do xixi xixi, corre para o xixi. Na hora que tem um contratempo, tem que sair na hora do contratempo. E isso vai ser para sempre, né? E aí a gente enfrenta outros desafios, que aí quem tem filhos atípicos aqui vai entender, ou se não entendeu ainda, vai chegar esse momento. Quando você procura tratamentos, até os 12 anos você vai encontrar clínica, você vai encontrar médico, você vai encontrar tudo. Quando seu filho completa 12 anos, eu não descobri ainda onde é que isso acontece, mas acontece uma mágica. Ou ele desaparece do mundo, ou ele se cura magicamente e ele vira uma pessoa típica. Porque aí não tem clínica, não tem médico. Você vai na dificuldade de um lado para o outro, de um lado para o outro, as pessoas dizendo: essa não é a minha especialidade. Graças a Deus hoje, com o diagnóstico tardio em pessoas adultas, a gente está começando um movimento no sentido de que se volte o atendimento para essas pessoas na adolescência, na juventude e na vida adulta. Mas veja, as pessoas que são diagnosticadas tardiamente, até a vida adulta, elas eram uma pessoa típica, né? Talvez um pouco estranha. Ah, fulano é tão quieto, fulano gosta de sair, fulano tem umas manias, fulano é meio, né? Fulano tem um toque com isso, fulano tem um toque com aquilo. E aí, quando fulano vem ser diagnosticado, é porque fulano sabia que tinha alguma coisa que o incomodava, mas não sabia o que era. Mas Pedro, se tiver uma dor de cabeça, tem que ser no olhômetro. Ó, Pedro hoje não está legal, está apertando os olhos, está meio inquieto, está muito quieto, está muito agitado,
né? Pedro é considerado não verbal, Pedro é um autista de suporte 3. A gente não pode ir ali comprar pão e deixar Pedro só em casa. A gente não pode sequer descer muito tempo na frente de casa e deixar ele lá em cima. Não porque ele vai fazer alguma coisa perigosa, mas no mínimo ele vai dar um ataque na geladeira, ele vai tomar a água toda, ele vai, né, aprontar, vai derramar um shampoo, alguma coisa ele vai fazer. Mas ele precisa estar em vigilância 24 horas por dia. Hoje, o cuidado de Pedro é exclusivamente com as 3 pessoas adultas da nossa casa. Paulo, minha filha e eu. Né? Nós nunca confiamos o cuidado de Pedro a uma pessoa estranha 100%. Mas veja, irmãos, isso traz também uma carga que nem sempre é leve. Porque, veja, minha filha é da idade de Pedro. Então, quando minha filha tinha 9 anos, 10 anos, que a gente estava na igreja, sempre ia aparecer um irmão que dissesse assim: olha, deixa a Rádio ficar o fim de semana lá em casa. Ó, a gente vai para um passeio com fulaninha, que era uma amiguinha lá. Deixa eu levar a Rádio. Mas a gente nunca recebeu um convite desse para Pedro. Nem dos irmãos da igreja, nem dos nossos familiares, né? Quantas festas a gente deixou de ser convidado, talvez porque Pedro tinha medo de bola de festa, porque ia ser desconfortável. Então, na hora da gente fazer o limpa na lista, tira eles, porque eles não vão ligar, porque tem Pedro que é assim mesmo, Pedro não se adapta, Pedro não gosta, então eles não vão ligar. E Pedro é festeiro, Pedro gosta de uma festa, Pedro gosta de dançar. A gente já foi para festas que Pedro estava lá sentado e de repente Pedro apontava para a pista de dança, todo mundo lá dançando. Dançar. Bora, vamos nessa, quer dançar? Vamos lá, né? Vamos dançar. Então assim, irmãos, não é fácil. E por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes as pessoas romantizam. As pessoas assim, as mães de crianças atípicas são guerreiras. Os pais de crianças atípicos são guerreiros. São escolhidos por Deus para educar e criar essas crianças. Minha gente, olha, a gente pode até ser guerreiro porque a gente tem que ser. Né? Quando você tem um filho, independente se ele é típico ou atípico, você tem que matar um leão por dia. Você tem que se manter vivo, saudável, e ainda manter outra pessoa viva e saudável. Que eu acho que é o grande desafio da maternidade e da paternidade é essa. Né? Às vezes você não consegue nem cuidar de você direito, mas teve outro ser humano ali dependendo de você. Você não só vai se manter vivo, como você vai manter aquele outro ser humano vivo e em segurança. Então, assim, essa ideia dessa romantização, dessa força excessiva, ela às vezes prejudica a gente, porque muitas vezes a gente está padecendo pela falta de apoio. Né? A gente passou tempos muito difíceis com Pedro, principalmente em relação a medicamentos. Pedro passou fases muito difíceis com agressividade. Mães de crianças autistas que têm um grau de suporte maior, que têm comorbidades maiores, vão saber do que eu estou falando. As nossas marcas, elas não são só emocionais. Né? Elas são físicas. Eu tenho várias tatuagens feitas pelo tatuador Pedro. Na última, que realmente Deus mostrou o cuidado dele com a gente, eu estava dirigindo, voltando com ele da feira, e aqui na subida da ladeira ele começou a ter uma crise no carro. Estávamos só eu e ele, eu dirigindo e ele do meu lado. Ele começou me apertando e me arranhando. Eu sei que entre os tabefes que ele me dava, eu consegui dirigir até aqui na frente do Poli. Foi quando eu parei o carro, consegui ligar pelo Bluetooth do carro para minha filha e para a moça que trabalhava lá em casa vir ajudar a gente, mas minha filha teve que tirar Pedro, arrancando meus cabelos com os dentes. Ele nunca tinha tido uma crise assim. Nunca. Do nada, minha gente, do nada, estava tudo bem. Né? Que tipo de desconforto aconteceu? Eu não sei, ele não verbaliza. Ele não sabe me dizer: mãe, eu estou com uma dor de cabeça forte. Mãe, a minha barriga está doendo muito. Mãe, eu estou com muito calor. Mãe, eu estou com sede. Mãe, eu estou com tanta fome que eu não estou conseguindo me controlar. Ele não sabe dizer isso. A maneira de ele se comunicar é chamando a atenção de uma maneira, às vezes, que é difícil. Dizendo: ó, eu vou te machucar para tu saber o que eu estou sentindo e fazer alguma coisa por mim. Pedro quebrou o para-brisa do carro nesse dia. E aí tem uma preocupação, irmãos. Você quer se desvencilhar, você quer manter ele em segurança e você quer evitar que as pessoas venham intervir de maneira errada. Deus é tão bom que a menina que passa o bicho conhecia Pedro e disse: não faça nada, ele é autista e ele está tendo algum problema. Essa é a mãe dele, escute o que ela está dizendo. Porque qual é o primeiro impulso das pessoas? Vê um homem desse tamanho agredindo uma mulher. Não, vou lá, bater, resolver fazer alguma coisa. Pedro já fez isso com a irmã.
foi preciso um rapaz vir conter Pedro e voltar com eles aqui do Polivalente até em casa. Porque Pedro teve um acesso desse com a irmã e agrediu a irmã na rua. E a nossa preocupação sempre é de dizer às pessoas, não machuque ele é autista, ele não sabe o que está fazendo. Né? Eu até brinquei com o Paulo depois desse episódio, que ele deu 3 mordidas no meu ombro, que até hoje eu tenho as marcas. Eu disse, vou fazer umas tatuagens relativas ao autismo em cada uma dessas marcas, para ficar lembrado o que foi que aconteceu nesse dia, o livramento que o Senhor nos deu. Se fosse numa BR, irmãos, eu e ele. Se fosse num trânsito onde eu estivesse dirigindo rápido. Se fosse num lugar que eu não tivesse como chegar em casa. Se fosse num lugar que eu não tivesse como pedir um socorro, vir uma pessoa rápido para atender a gente. Né? Mas Deus é bom e cuida da gente. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que a gente tem superpoderes, mas a gente carece de uma rede de apoio que às vezes a gente não tem. Nesse dia, Paulo estava sem carro, numa consulta médica, vindo de ônibus. Quando eu me acalmei, eu consegui ligar e disse, desça do ônibus e pegue em Uber para vir para casa. Quando Paulo chegou, ele já estava calmo. Ele olhava aquela situação sem entender o que estava acontecendo, porque eu fiquei muito machucada mesmo. E ele olhava como quem dissesse assim, mas fui eu que fiz isso? Né? Como quem não consegue dizer, mãe, me perdoe, eu fiz isso porque eu estava num momento difícil. Né? E às vezes, irmãos, a gente está na igreja e a gente vê uma criança passar um momento de crise e é muito fácil a gente dizer, olha só, nem para dar limite à criança. E aí vocês não sabem o trabalho que é, né? Porque eu também defendo que uma criança autista, ela é uma criança como qualquer outra. Né? No café da ressurreição, ele ficou esperando, sentado, o café, aí Tomás disse assim, irmã, por que não pegou ele e passou na frente? Eu disse, eu faria se ele tivesse desorganizado. Mas como ele está legal, é hora dele aprender que ele pode esperar, como todo mundo espera. E aí ele ficou lá, sentadinho, na hora que chegou a vez dele, eu fui lá, coloquei o café dele, tranquilo. Mas se ele tivesse desorganizado, né? Porque para ele, todo dia, ele vai acordar, ele vai tomar café e vai vir para a igreja. Mas acordar e vir direto para a igreja sem forrar o bucho, como assim? Né? Se ele tivesse desorganizado, com certeza, eu pediria, irmãos, me desculpe, mas pode me dar uma licença para eu botar pelo menos o café dele, para ele ir comendo e se acalmando? Mas ele estava legal, e aí ele senta e ele espera. Mas, eventualmente, vai ter uma criança que é pequena ainda e que está nessa fase de entender que tem que esperar, e para ela não vai ser fácil. E aí, quando o irmão, às vezes, olha e faz um comentário do tipo, não pode nem esperar, as pessoas nem se serviram, os idosos nem se serviram ainda. Às vezes um pai e uma mãe vai ouvir, irmãos, e aquela vai ser a última vez que você vai ver aquele irmão na igreja. Porque muitas vezes a nossa família já beirou não querer mais ir à igreja com Pedro, por exemplo. Por causa de comentários. Por causa de olhares sem empatia. Por causa de pessoas que não sabiam olhar para a nossa família, não como uma família especial, mas como uma família diferente. Né? Você tem um irmão na igreja que é diabético. Se você vai fazer um evento que vai demorar muito tempo, que vai ter um lanche depois, e aquele irmão está no evento, é óbvio que se demorar muito tempo, é recomendável que o irmão saia antes que acabe e vá lá fazer uma refeição. É melhor o irmão ir antes do que todo mundo, do que depois o irmão ter um passamento na igreja e o pastor vir para aqui para frente e dizer, olha, pelo irmão fulano, o irmão teve um mal-estar, precisou ser socorrido para o hospital. Né? A gente tem que entender que as pessoas têm necessidades diferentes. E aí, eu às vezes comento em casa que isso é inevitável, que as pessoas às vezes fazem comentários maldosos com crianças atípicas, com uma criança que é hiperativa, e aí ela de fato não consegue ficar parada, com uma criança autista, né, que tem estereotipia, às vezes ele vai gritar, às vezes ele não vai ficar quieto, ele vai levantar, ele vai se balançar, ele vai ter a necessidade de sair do templo várias vezes e voltar. Mas você não repreende o adolescente que está no meio do culto com o celular ali jogando e de repente escapa o som do jogo. Ou que ele está junto com os colegas dele e o pastor está aqui pregando, mas ele está lá conversando. E ele é típico, ele entende que isso é errado. Ele é um jovem crente, ele deveria ter reverência e ele não tem. Aí você está fingindo que aquilo não está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque de repente você vai chegar para aquele adolescente e dizer assim, menino, se aquiete. Para de conversar, ele vai dizer, o que é, irmã? A senhora é minha mãe, meu pai?
E você não quer ouvir isso do adolescente, você não quer ouvir o desaforo. Mas a criança que é atípica, você pode olhar e torcer o nariz. Porque às vezes a família não quer nem comentar que aquela criança tem um transtorno. Às vezes a família se sente tão constrangida que ela prefere não vir quando tem que trazer a criança. Às vezes a família fica tão assim que quando alguém olha com uma cara feia, ela prefere pegar as coisas dela e ir embora antes de acabar o culto, para não incomodar os irmãos. Né? Porque o irmão não quis ceder um lugar, porque o irmão não entendeu na hora que a criança foi lá e chegou junto de repente e a pessoa se assustou com aquela presença do lado, porque a criança correu, porque a criança fez um movimento abrupto do nada. Né? As pessoas não querem ter essa empatia. Então, assim, hoje eu queria que a igreja refletisse sobre esse nosso ponto de vista, sobre o quanto é difícil ser uma família atípica. Porque atípico não é só o nosso filho. A nossa família, ela se torna uma família atípica. Né? A gente não pode simplesmente pegar o nosso carro e dizer, vamos fazer uma viagem esse fim de semana? A gente fica em qualquer lugar. Não, a gente tem que ter estrutura. A gente sai com uma mala de remédio. A gente sai com um lençol impermeável, porque eventualmente vai ter um xixi na cama e você não vai poder deixar a cama do hotel xixada. A gente sai com um aparato gigante. Se ele tem alguma necessidade alimentar, a gente tem que sair carregando tudo que vai fazer com que ele se alimente direito. Né? A gente não é uma família, a gente vai estar aqui de boa, de repente num dia da família, num clube, e alguma coisa vai dar errado e a gente vai ter que pegar nossas coisas e ir embora para casa, porque não vai ter condições de continuar. E isso requer compreensão. A gente não pede que as pessoas tratem a gente com deferência, que a gente seja uma família especial, mas que quando você olhar para a necessidade de uma família atípica, você consiga enxergar com olhos de empatia, que você se coloque naquele lugar e pense, e se fosse eu naquela situação? Né? Imagine você tentando comunicar alguma coisa e não conseguindo se fazer entender. Né? Você acordou com dor de cabeça, está com uma enxaqueca. Você provavelmente vai ficar em casa, quando o pastor mandar uma mensagem, irmão, notei sua falta hoje na igreja. Pastor, eu acordei com uma enxaqueca que o senhor não sabe, só misericórdia de Jesus. Precisei tomar um analgésico, ficar no escuro, ligar o ar-condicionado e ficar amanhã repousando para melhorar. A gente nunca sabe quando ele está assim, a gente só acorda ele, dá um banho, alimenta, coloca uma roupa e traz para a igreja. E se naquele dia ele só não estava afim? E se naquele dia ele não está se sentindo confortável em estar aqui? Tá calor, tô com dor de cabeça, tô mole, tô querendo gripar. Chegar lá na igreja é barulho, é o banco que é desconfortável para mim, eu queria estar deitado. Como é que eu vou comunicar isso? Eu vou me agitar. Eu vou dar um beliscão na minha mãe, vou dizer, se liga que eu estou sentindo alguma coisa. E aí eu vou beliscar, eu vou tentar dar um tapa, eu vou fazer alguma coisa do tipo, para que o adulto entenda, ou a pessoa que está comigo entenda que eu estou com uma necessidade que precisa ser atendida naquele momento. Você só vai descobrir que seu filho é autista depois que ele já está aqui. E provavelmente, depois que tudo estava indo bem, e de uma hora para outra começou a ir mal. Né? E aí você observa o do lado, o seu ainda não falou, o seu não come do mesmo jeito que o outro come, o seu não brinca do jeito que o outro brinca. E isso é muito duro. Né? Eu uma vez tive uma conversa com a mãe de Pedro, que veio me justificar que as dificuldades dela era porque ela tinha sido mãe muito jovem e ela não sabia como lidar com Pedro. E eu disse a ela, eu até entendo até a parte de eu era muito jovem e eu não soube como lidar. Mas eu sempre converso com minhas amigas, inclusive algumas que eu tenho plena certeza que os filhos têm algum transtorno, né, de desenvolvimento, mas elas se recusam a falar sobre isso. Né, tratam os filhos, levam os filhos para tratamentos e tal, mas tudo muito secretamente, porque a criança é inteligente, porque a criança vai para a escola normal, come, apesar de ter outros problemas, né, com socialização, com hiperfoco, com outras questões, né, com a questão das regras, a questão de como lida com as pessoas da escola e tal. Então, assim, chocado todo mundo vai ficar. Eu conheci um casal, agora em janeiro, que o filho deles nasceu sem um braço. E ela disse, foi muito chocante, porque a gente fazia todo o pré-natal direitinho e estava tudo bem. E de repente, quando o menino nasceu, que me entregaram, eu disse, cadê o braço do menino? Não estava tudo certo, não estava tudo perfeito nos ultrassons, o que foi que aconteceu?
E não tinha uma explicação para aquilo. Acho que os médicos, né? Bom, nasceu assim, né? E aí começa-se a educar e a criar uma criança que nasce com uma deficiência física, mas quando ele foi entregue no braço da mãe, a mãe já percebeu, né? Não é uma criança que vem toda perfeitinha, digamos assim, e de repente, quando vai desenvolver aqui, você nota que alguma coisa está errada. E os pais, inevitavelmente, vão passar por um tempo se questionando, né? Talvez esse tempo dure muito, mas por que comigo? Por que só meu filho? O que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Será que foi alguma coisa que eu comi? Será que foi minha idade? Será que foi o tempo que engravidou? Será que foi aquele exame? Será que foi o remédio que eu tomei? E não tem resposta para isso. Isso é saudável, todo mundo vai passar por essa fase. Mas o momento mais importante é, tá, ok, eu não tenho essa resposta, mas e agora? O que é que a gente precisa fazer? E a gente faz o que é preciso. Então, assim, para as famílias que têm crianças atípicas, para as famílias que conhecem e convivem com famílias que têm crianças atípicas, ajudem nessa superação. O que você puder ajudar para que as pessoas entrem no momento de, tá bom, é assim agora, vamos correr atrás. E eu sempre digo, pais e mães atípicos, eles têm que ser especialistas em tudo. Graças a Deus, o Senhor é bom, sempre colocou bons profissionais no caminho de Pedro, sempre. Bons médicos, bons enfermeiros. Olha, irmãos, para fazer exame de sangue era uma luta, para cortar um cabelo era uma luta, para cortar uma unha era uma luta. Eu nunca vi uma faixa preta de judô ser tão útil na minha vida como foi com Pedro. Porque a gente tem que literalmente mobilizar ele para cortar uma unha, a gente tem que mobilizar ele para fazer uma depilação, a gente tem que mobilizar ele para qualquer coisa que requeresse usar uma tesoura, um instrumento, qualquer instrumento que fosse, a gente tinha que literalmente imobilizar ele para ele não se machucar, não machucar a gente e a gente conseguir fazer o que precisava. E hoje, graças a Deus, Pedro vai para o barbeiro de boa. Pedro, toma remédio. Pedro, corta a unha. Às vezes é um pouquinho trabalhoso, mas sem precisar de grandes intervenções. Eu sento lá, ele dá a mão, a gente corta a unha. Né? Pedro faz exame de sangue, mas para isso a gente teve que descobrir que tinha que pedir a coleta domiciliar. Né? E aí Pedro faz o exame de sangue em casa. Mas tudo isso foi um processo e fruto de estudo. Né? E assim, e hoje, graças a Deus, Pedro tem um psiquiatra e às vezes a gente está observando e a gente mexe na medicação. Eu digo, quer saber, é hora da gente mexer aqui. E a gente tem que chegar e tem que dizer, você vai mentir para o médico o que é que você está dando ao menino? Você não vai. E aí eu chego, ó, doutor, as vozes da minha cabeça disseram que era para fazer assim, a gente mexeu. E ele diz, ótimo, quem é a mãe é você. Eu vejo ele a cada 3 meses, a cada 4 meses, você está lá todo dia. É assim que está funcionando, vamos embora. Né? Então, assim, a gente precisa saber de muitas coisas que a gente não saberia se a gente não tivesse um filho atípico. E muitas vezes a gente vai precisar ser chato, a gente vai precisar ser até grosseiro para evitar que nossos filhos sejam desrespeitados. Então, para encerrar, eu vou dar umas dicas aos irmãos. Eu espero em Deus que ninguém aqui faça isso. Mas você viu um colega estranho, não diga, esse menino parece que é autista. Você conhecer uma família que tem um filho autista, não diga, é porque ele vive no mundo só dele, né? Não. Ele vive no seu mundo, irmão. Ele só não sabe se relacionar como você sabe. E talvez ele até saiba se relacionar melhor, porque ele não vai nem se meter na vida dos outros. Não vai fazer certas coisas que a gente faz. Né? Não diga, seu filho é autista, mas nem parece. Autismo não tem cara, minha gente. Não tem uma marca, um sinal que nasce na testa. Não tem. Não é como uma criança com trissomia do 21, com síndrome de Down, que ela vai ter características físicas e você vai identificar. Não é. Então não diga, mas nem parece. Ou, mas é leve, né? É tão leve. Não existe autismo leve. O autista que se comunica, o autista que vive uma vida aparentemente normal, ele tem problemas com texturas, com sons. Ele tem problemas com relacionamentos sociais. Imagine você, adulto, cristão, que tem que vir para a igreja todo domingo, mas você não suporta a ideia de estar num lugar com tantas pessoas quanto tem aqui hoje. Isso lhe incomoda fisicamente, você fica sobrecarregado sensorialmente. Você não vê a hora de você ir para a sua casa. Você está lá na sala de EBD, todo mundo feliz, porque tem um monte de jovens junto, está cantando, está discutindo a palavra do Senhor, e o seu pensamento só é, eu quero ir para a minha casa, ficar sozinho no meu quarto. Então não existe autismo leve.
tudo que é transtorno mexe de alguma forma com a vida da gente, né? Então, evitem. Se você está na igreja e uma criança autista tiver uma crise, se você não tiver como ajudar, se você não tiver a capacidade, porque às vezes vai assustar mesmo. Se você não tiver a capacidade de chegar junto e dizer, irmão, eu posso fazer alguma coisa para lhe ajudar, não fique perto. Não dê pitaco. Saia de perto. O silêncio, às vezes, ajuda muito mais do que uma opinião mal empregada. O silêncio, às vezes, ele é muito melhor do que um comentário maldoso. Né? A gente passou um episódio com o Pedro na frente do hospital da Unimed. Pedro estava com um processo de infecção e a gente teve que submeter Pedro a uns exames de sangue. E Pedro teve um surto. Enquanto eu ia buscar o carro, Paulo ficou tentando conter Pedro. Pedro quase arranca um pedaço de Paulo na mordida. Tinham várias pessoas na rua, não teve ninguém que entrasse no hospital e dissesse, tem uma criança ali, um rapaz ali fora que eu acho que ele está tendo um problema e o pai está precisando de ajuda. Mas talvez tenha alguém que tenha até filmado o que aconteceu e a gente nunca soube. Né? Porque hoje todo mundo tem um celular para filmar e colocar as coisas na internet e falar o que elas acham que é verdade sobre aquilo. Não sejam essas pessoas. Não sejam. Eu tinha separado um versículo de Mateus 22, 36 ao 39, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, quando a gente se torna uma família típica, primeiro Deus e segundo o amor que Deus coloca nos nossos corações. Sem amor, não faz nada, não vai para canto nenhum. Talvez desistir seja muito fácil, né? Pais de crianças típicas pensam no futuro dos seus filhos e pensam: quando eu morrer um dia, eu quero ter visto meus netos, meus bisnetos e não sei o quê. Pais de crianças atípicas pensam, muitas vezes: Senhor, não deixa eu morrer e deixar meu filho aqui. Você já se imaginou orando e pedindo a Deus que o seu filho morra antes de você? Seja com que idade for. Essa é uma oração recorrente no coração de pais e mães atípicos. Porque você não sabe o que vai ser do seu filho sem você. Todos os dias, eu levanto para trabalhar. Independente do quanto eu esteja cansado, eu vou para a academia, eu me exercito, eu me alimento saudavelmente. Mas não é porque eu quero ser musa fitness não, irmãos. É porque eu preciso ter braços, joelhos, músculos e um corpo forte para estar com meu filho até a minha velhice. Para não precisar de ninguém cuidando do meu filho. Dando um banho, limpando ele, cortando a unha dele. Para quando meu filho tem uma crise, como ele já teve muitas, eu consegui pelo menos conter ele para ele não se machucar. Muitos de vocês nunca vão saber o que é levar o seu filho numa emergência psiquiátrica. A gente sabe. Não é fácil, irmão. Aquele é um lugar onde ninguém quer estar. Minha filha faz enfermagem e ela estagiou no Ulisses. E ela disse que foi o pior estágio da vida dela. A primeira vez que ela entrou lá, ela voltou muito, muito, muito triste e muito mexida. Ela disse: mãe, que lugar horroroso. Imagine você ter a noção de que se você não estiver aqui, alguma pessoa pode colocar seu filho num lugar como aquele. Você não quer. Tenha certeza disso. Então, às vezes as pessoas perguntam: menina, de onde tu tira força? Tu tem 2 empregos, tu treina, tu não sei o que, não sei o que lá. Porque o meu filho precisa de uma mãe forte. Meu filho precisa de uma mãe saudável. O meu filho precisa de uma mãe que tenha a capacidade de ir com ele para qualquer lugar. E quando uma pessoa questionar o comportamento dele, dizer: você pagou, ele também pagou. Ele tem direito de estar aqui, ele vai continuar aqui. Você está muito incomodado, você pode se mudar. E não vão ser poucas as vezes que isso vai acontecer, irmãos. E a gente tem que manter a cabeça erguida para garantir que o nosso filho, ele seja aceito nesse mundo da maneira que ele é. Então eu queria nessa manhã que cada irmão pensasse bem quando você vê um vizinho, um irmão da igreja, uma pessoa no seu trabalho, um filho de alguém que você conhece, ou até o filho de alguém que você não conhece. Você não tem ideia da cruz, literalmente, como diz a Bíblia, que a gente tem que carregar toda manhã.
E ninguém deseja para ninguém uma oração como essa. Muitas e muitas vezes, irmãos, você se sente meio adoentado, você acha que vai gripar e que vai pegar uma virose. E a sua oração, eu nunca tive medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho, eu digo, olha, se tem uma coisa que o apóstolo Paulo me ensinou é que o morrer para o crente ele é lucro. Mas eu tenho preocupação de deixar o meu filho sozinho nesse mundo. Então, tem sempre essa condição. Senhor, na hora de me levar, me leva. Mas não deixa o meu filho não, não deixa eu ir, deixar o meu filho não. Então, nessa manhã, eu queria que vocês pensassem nisso. Não olhem para as mães guerreiras. Olhem para a família que muitas vezes tem preocupações que você jamais vai ter. Amém? Amém, irmãos. Quantos foram enriquecidos nessa manhã? Tremendo, né? Estou aqui com o coração, né, apertadinho. A minha irmã é autista, né? O meu sobrinho é autista, né? E quantas vezes até Levi é tratado como autista. Uma vez ou outra alguém diz, já levaram ele no psicólogo, é bom levar para investigar, né? Mas que Deus nos ajude como igreja. Isso é inclusão. Isso é a verdadeira inclusão que a igreja precisa estar aberta para receber. Então que Deus abençoe, né, o nosso irmão Paulo, que Deus abençoe Fabiane. Paulo, pode vir? O pessoal de casa saber quem é Pedrinho. Certamente eu não sei, né, mas tem alguém em casa assistindo que está com curiosidade de saber quem é Pedrinho. Isso. Esse é o Pedrinho. Agora é Pedrão. Esse é Pedrinho. Não dá para aplaudir, mas merecia ser aplaudido de pé. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe. Eu acho que esse é o sentimento de todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela certeza de que o Senhor tem feito algo maravilhoso no nosso meio e tem nos permitido dia após dia crescer no conhecimento e na graça a respeito de Ti, e ser uma igreja acolhedora para todas as famílias do nosso bairro, da nossa cidade, um lugar onde elas serão acolhidas, onde elas serão amadas, respeitadas e onde caminharemos juntos para ser de fato uma família para pertencer. Te louvamos pelo privilégio de ouvir tão rico testemunho, pelas experiências, pelo sentimento compartilhado, e te pedimos que o Senhor continue abençoando essa família, que o Senhor continue dando força, saúde, para que eles continuem levando essa missão tão nobre que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Te pedimos que o Senhor os abençoe em todas as áreas da sua vida, que o Senhor os recompense rica e abundantemente, bem como todas as demais famílias que têm tido esse privilégio. Te pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a avançar ainda mais nesse olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, e ser sensível às necessidades de todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, a Deus, por essa manhã de bênção, essa manhã que trouxe um enriquecimento tão grande na nossa visão sobre aquilo que é um problema muitas vezes do outro, mas que todos nós nessa manhã nos sentimos como sendo algo que precisamos ser sensíveis. Muito obrigado.